E aí pessoal, tudo bem? Vitor Neri aqui do canal Dicas do Neri. Como o nome do canal é bem sugestivo, vou dar algumas dicas para vocês. Esse primeiro vídeo eu queria compartilhar algumas dicas de como estudar para a OAB, tá? Primeira fase. Depois vai ter o vídeo 2 aí explicando como eu fiz para estudar para a segunda. E foi um método que eu achei muito válido, tá? A primeira coisa que eu fiz foi baixar uma prova antiga. Então no caso eu baixei a prova 41 e separei um dia para simular como se eu estivesse fazendo a prova da ordem. Então eu separei um domingo, X horas, né? Deixei 5 horas do dia livre e só para fazer a prova. Eu não treinei passar pro gabarito, né? Preencher as bolinhas e tal. Foi só realmente fazer a prova e me deparar com as questões para sentir na pele como que seria no dia da prova. Eu comecei a estudar com pouquíssimo tempo de antecedência, foi coisa de 3 meses, no máximo, tá? E por que é tão importante você fazer um simulado antes de mais nada, tá? Antes mesmo, se possível, né? Antes que você comece até a estudar. Porque ele vai servir como um nivelamento para você. Para mim serviu como um nivelamento muito bom. Eu pude saber aonde que eu mais precisava focar meus estudos e como que eu estava, né? O quanto eu precisaria também estudar. Para minha surpresa, tá? Sem estudar nada, eu acertei 42 questões. Isso me deu até uma certa confiança, porque eu falei, eu não estudei e acertei 42, legal. Teria passado, né, se tivesse feito a prova. Mas claro que 42 é um número muito na risca. Com uma margem de erro de 2, por exemplo, eu errasse duas questões diferentes do quanto eu acertei no simulado, eu reprovaria, né? Então não daria para contar com isso e falar, nossa, nem vou estudar. Longe disso, tá? Já adiantando, para quem é ansioso, eu estudei um pouco e aumentei 10 pontos. Então, quase 10 pontos, né? Eu acertei 51 questões no dia da prova que eu fui aprovado, que foi no exame 44. Então vamos lá. Peguei a prova, 41, fiz inteira, tá? Depois eu peguei o gabarito do que eu tinha acertado, né? Anotei questão 1, questão 2, tal, tal, tal. E bati com o espelho de correção da prova, com o gabarito oficial. Com base nisso, eu pude ver, por exemplo, que as primeiras questões que são de éticas, eu tinha várias sequências de acertos e poucos erros, tá? Civil e processo civil, eu tinha grande sequência de acertos e poucos erros. E aí eu localizei ali, quando eu fiz a correção, que tinha um pedaço da prova que tinha muitos erros em sequência, ou seja, eu errei quase tudo daquela matéria, se não tudo, e fui muito mal. E quais eram essas matérias para mim? Tributário e direito administrativo. Então essas duas matérias eu tinha muito problema, tá? Uma dica que eu recebi foi, cara, não se mata de estudar, não estude, talvez, para matérias que você domina ou vai bem, assim, minimamente. Por quê? Porque o que vai te aumentar a sua pontuação é você tirar ponto de onde você não está tendo. Então, normalmente, esses pontos estão naquelas matérias que você não tem muita familiaridade ou vai, né, pior nelas. No caso, para mim, foi tributário administrativo. Torna o estudo um pouco mais chato, óbvio, mas talvez seja por isso que você não vai bem nessas matérias, né? Porque são as que você gosta menos. Enfim. Como que eu estudei? Eu comprei aquele livro com 5.000 questões, tá? Aquele livrinho vermelho com 5.000 questões. E eu pegava as matérias que mais caíam na OAB. Então eu pesquisava no chat, pesquisava no YouTube. E quais as partes da matéria de direito tributário que mais caem na OAB? Quais as matérias de direito administrativo que mais caem na OAB? Pegava esses pontos-chave. Então, por exemplo, tributário era prazo, né, para implantação, 90º, direito administrativo tinha bastante coisa de licitação, e eu pegava esses temas principais e focava o estudo neles. Então eu via vídeo no YouTube, lia algum artigo e começava a fazer questão. Como esse livro de 5.000 questões ele tem embaixo o gabarito bem comentado, bem autoexplicativo, ele fica muito bom para você guardar na cabeça aquilo que você está errando ou acertando. Então eu acertava, via ali o gabarito, porque as outras estavam incorretas, passava para a próxima. Quando eu errava, eu anotava num caderno. Então eu tinha um caderno, o pessoal costuma chamar de caderno de erros, né? Mas enfim, eu tinha um caderno de anotações que eu pegava aquelas questões ali que era da matéria que mais caía e que eu estava errando, via mais vídeos, via mais conteúdo sobre aquele assunto, e quando eu entendia porque eu tinha errado, eu fazia uma anotação, porque era uma forma que eu tinha de guardar, tá? E foi assim que eu estudei. Eu selecionei
direito tributário, administrativo, como as matérias que eu mais precisava estudar. Fora essas, a que eu também não estava muito legal era penal. Então eu peguei tributário, administrativo, penal. E essas eu estudei, tá? Estudei como? Vídeo, leitura sobre os principais temas e depois fiz muitas questões. Então eu peguei esse livro com 5.000 questões e fiz o máximo que eu pude. Então eu pegava todo dia, pelo menos aí, pegava 1 hora para estudar para direito tributário, meia hora para penal, tá? Aí sempre que dava. Olha, gente, eu vou ser muito sincero, eu não fiz enormes sacrifícios, igual o pessoal sugere fazer. Meu, não sai, meu, não vive, meu... Eu reduzi tudo que eu podia, mas eu também não parei minha vida por causa disso. Eu escolhi uma coisa para sacrificar, tá? Que foi exercício físico. Eu não era extremamente ativo, mas era uma coisa que eu estava precisando fazer. E falei, olha, como eu entrava no estágio às 10, saía da faculdade, chegava em casa meia-noite e pouca, amanhã ali, ou eu acordava bem cedo e estudava antes de começar o dia, ou eu acordava cedo e ia pra academia. Eu sabia que as duas coisas eu não ia conseguir fazer. Então eu me deixei não fazer exercícios físicos e foquei nos estudos para a prova, tá? Mas basicamente a dica que eu dou para vocês é: façam um simulado, peguem a matéria que vocês não estão bem, a que você está pior, e estuda elas, beleza? Depois faz um simulado novo e você vai ter uma base de o quanto esse conhecimento aí tá agregando para você em termos de pontuação. Quantos pontos você aumentou estudando dessa forma. No meu caso, eu fiz um simulado da 41, acertei 42, estudei apenas administrativo, tributário e penal. E eu fiz algumas questões, eu nem vou falar que eu estudei, tá? Eu fiz algumas questões para treinar de ética, porque ética cai bastante. E bom, entre o primeiro simulado que eu fiz e a prova, eu aumentei aí 9 acertos. Eu tinha acertado 42 no simulado, eu acertei 51 no dia da prova. Beleza? É um método fazer questões, principalmente fazer as questões das matérias que você tem um pior desempenho, eu acredito que seja um melhor caminho, tá? Funcionou pra mim, então eu posso falar por mim. Dá pra você ter uma base. Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro simulado, eu acertei 42. Então você vai falar, pô, mas aí ele já estava bem e aí só melhorou. Mas se você considerar que eu aumentei 9 pontos com esse jeito de estudar, ainda que eu tivesse acertando 35 antes de estudar, seria suficiente para mim, entendeu? Então eu considero um método de estudo válido. Comenta aí o que você acha. Está estudando para o OAB? Já passou? Deixa a sua experiência. Vamos tornar isso aqui uma rede de apoio, beleza? E, enfim, deixa aí dicas, sugestões para os próximos vídeos. Dá like, se inscreve no canal. Um abraço e boa sorte para todo mundo.